Olá! Hoje em Direito Constitucional nós vamos falar sobre o penúltimo ponto do edital constitucional, que fala sobre a defesa do Estado e das instituições democráticas. Esse tópico abrange os subtópicos de Estado de Defesa, Estado de Sítio, Segurança Pública e Forças Armadas. Na Constituição, aonde estão estes temas? Bom, começamos no 136, falando do Estado de Defesa e do Estado de Sítio. Vamos até o 142, onde damos início ao tema das Forças Armadas, e no 144 a gente fala sobre a segurança pública, com seus vários parágrafos e incisos. O que é preciso entender? Essa questão da defesa da ordem democrática, de defesa do Estado e das instituições, está atrelado ao tema de sistema constitucional de crises. E o que é isso? Por vezes, a ordem constitucional, pelos anseios da sociedade, razões políticas, razões econômicas, essa ordem constitucional, esse regime democrático, sofre abalos, sofre crises que ameaçam a própria vigência da Constituição e do Estado democrático. De forma excepcional, é preciso que haja a supressão de alguns direitos fundamentais para que se restabeleça esta ordem constitucional, essa paz, esse equilíbrio, essa ordem social. E aí, faz-se uso destes instrumentos excepcionais de supressão de direitos. Estamos falando, portanto, do Estado de Defesa, menos gravoso, restringe menos direitos, e Estado de Sítio, para uma situação mais urgente, mais excepcional. Mas ambos são excepcionais. Tanto é assim que Estado de Defesa e Estado de Sítio fazem parte do rol de limitações circunstanciais para a edição de emendas constitucionais. Além da intervenção federal, que não é o caso no tema de hoje, o Estado de Defesa e o Estado de Sítio, quando em vigor no país, a Constituição não poderá ser emendada. E por quê? Porque estamos diante de uma situação excepcional de abalo do próprio regime democrático. O regime democrático está ameaçado e é preciso que haja determinadas circunstâncias, determinadas limitações neste processo constitucional como um todo, seja de direitos e garantias fundamentais, seja do processo legislativo constitucional. O Bernardo Gonçalves, em seu livro, o que ele fala sobre esse sistema constitucional de crises e do Estado de Defesa e Estado de Sítio? Veja só, abre aspas. A Constituição de 88 trouxe sob esse título dois grupos. Um voltado para fornecer instrumentos para manutenção ou restabelecimento da ordem em momentos de anormalidade, e com isso configurou o chamado Sistema Constitucional de Crises, composto tanto pelo Estado de Defesa quanto pelo Estado de Sítio, assim como ainda se preocupou de institucionalizar a defesa do país por meio das Forças Armadas e da segurança pública. Esse sistema de crise é um mecanismo presente nas democracias modernas como esforço para a manutenção de regimes democráticos com a mínima onerosidade para os direitos e garantias fundamentais. Bom, quais são os princípios norteadores, portanto, da defesa do Estado e das instituições democráticas? A excepcionalidade, haja vista que se encontra num contexto de anormalidade do regime democrático. A necessidade deve ser efetivamente necessário, não deve haver um meio menos gravoso de combater aquela crise. A temporalidade, porque deve ter um prazo certo. A obediência estrita aos termos da Constituição sobre essas situações excepcionais. O controle político e judicial dos atos. Fora os princípios constitucionais expressos, implícitos, erigidos da própria Constituição Federal de 88. Bom, voltando para a Constituição, portanto, quando é que cabe o Estado de Defesa? O Estado de Defesa, como e quando que cabe? O artigo 136 da Constituição diz o seguinte: o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidade de grandes proporções na natureza. E aí os parágrafos falam
do decreto, do tempo de duração do estado de defesa, que não poderá ser superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificaram o ato. E o parágrafo 3º fala de quais direitos fundamentais estarão temporariamente e excepcionalmente suprimidos na vigência do estado de defesa. Então, por exemplo, aqui tem um rol, mas eu vou citar como exemplo: prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicado imediatamente ao juiz competente. Além do que, a restrição dos direitos de reunião, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Então, o parágrafo 1º fala das restrições e o parágrafo 3º, corrigindo, fala do procedimento das prisões. O parágrafo 4º chama a atenção de que, decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso, ou seja, haverá um controle político. Se o Congresso estiver em recesso, haverá a convocação de uma sessão extraordinária. Tem um prazo para o Congresso apreciar tal decreto e, rejeitado, cessa imediatamente o estado de defesa. E o estado de sítio? O estado de sítio é mais grave. Por que ele é mais grave? Ele suprime ainda mais direitos e garantias fundamentais, para além da reunião, correspondência e comunicação telegráfica e telefônica do estado de defesa. O que diz o estado de sítio? O presidente da República pode, ouvido o Conselho de República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave, de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa, ou seja, o estado de sítio entra quando o estado de defesa foi insuficiente, e também declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Então, o artigo 137 fala do procedimento do decreto de estado de sítio, que compete também ao presidente da República. Nos dois estados é decreto do presidente da República. Haverá a indicação da sua duração, das normas, enfim. Quais são os direitos e garantias fundamentais suprimidos no estado de sítio? Obrigação de permanência em localidade determinada, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações, à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio e intervenção nas empresas de serviços públicos e requisição de bens. Veja que ela é muito mais ampla. E também haverá o controle do Congresso. Da mesma forma, haverá esse controle político, esse controle jurídico em flagrantes ilegalidades, inconstitucionalidades. E logo que cesse o estado de defesa ou estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo presidente da República em mensagem ao Congresso, com especificação e justificação das providências, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. Sobre as Forças Armadas, eu cito o artigo 142 e 143, que fala sobre a questão da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Lembrar que a eles é vedado o direito de greve e de sindicalização, um ponto importante. Não cabe habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. E, enfim, não pode também afiliação em partidos políticos. Para isso, basta a leitura do artigo 142 e 143, que vai ficar esclarecido. E segurança pública, o que a gente pode falar de segurança pública? Artigo 144, os órgãos da segurança pública. É a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, um rol taxativo, os estados não podem inovar nesse sentido. E também há uma série de vedações, por exemplo, a vedação ao direito de greve para tais profissionais, haja vista que a segurança pública é uma atividade essencial, diz respeito ao interesse público de toda uma coletividade, é importante se ater a isso. Tem também a questão que o STF já se manifestou que o chefe da Polícia Civil, ele não precisa estar no último nível da carreira, nem ter tempo mínimo de atividade, que vai em contrariedade com algumas constituições estaduais, algumas leis orgânicas da polícia. E lembrar também que a questão do Distrito Federal ela é excepcional porque a União que organiza
tais órgãos de segurança pública do Distrito Federal. É uma situação um pouco excepcional, embora eles sejam subordinados ao governador. Ok? Então, acho que o que ficou faltando desse tema, eu recomendo a leitura dos artigos da Constituição, mas deve-se lembrar sempre que tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio, as Forças Armadas e a segurança pública, ela visa não só proteger, como reafirmar o regime e as instituições democráticas. Essa é a ideia dessa parte da Constituição, tá bom? Muito obrigada.